amigas, amigos, boa noite. Nós já estamos no mês de março, no dia 28, nesta quinta-feira, 19 horas. Voltamos com o nosso projeto podcast Joana de Ângeles. Com Joana de Ângeles, em 30 minutos. É um programa do nosso SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade Cabo Frio, feito pela Laila Fernandes e por mim, Carmen Silveira. É com muita alegria que nós retornamos no ano 2024. Iniciamos este programa no intuito de trazer as palavras da Joana, a sua série psicológica, de uma maneira mais simples, que as pessoas pudessem trabalhar um pouco mais com elas. Em abril do ano passado, no dia 6 de abril, vamos fazer um ano de programa. Ao voltarmos, hoje, nós vamos fazer uma pequena introspecção em alguns pontos que achamos importantes do livro, dos 2 livros que nós nos utilizamos. Jesus e a Atualidade e o Ser Consciente. Joana de Ângeles é uma grande benfeitora da humanidade. Assim, eu e a Laila estamos aqui para dar boas-vindas a todos vocês neste começo de ano, pedindo desculpas, porque não conseguimos iniciar o programa mais cedo. Mas ainda estamos no mês de março, mês comemorativo à mulher, e vimos nos desculpar por isto. Primeiramente, vamos fazer uma fala relacionada à benfeitora. O espírito de Joana de Ângeles, através do nosso querido Divaldo Pereira Franco, trabalhou várias obras do ponto de vista do Evangelho do Cristo e do ponto de vista da saúde mental. Ela formou um conjunto de obras intitulada Série Psicológica Transpessoal, com 15 obras que eu trouxe aqui, vou ler para que eu não erre a ordem. Jesus e a Atualidade começa em 1989 e termina em 2011. Primeiro livro, Jesus e a Atualidade, depois o Homem Integral, Plenitude, Momentos de Saúde e Consciência, o Ser Consciente, Ao Descobrimento, uma Busca Interior, Desperte e Seja Feliz, Vida, Desafios e Soluções, Amor, Imbatível Amor, O Despertar do Espírito, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, Triunfo Pessoal, Conflitos Existenciais, Encontro com a Paz e a Saúde, Em Busca da Verdade e Psicologia da Gratidão. São 16 obras mostrando para nós o que ela, enquanto Joana de Cusa, aprendeu com Jesus, que é o Espírito que comanda a matéria. Joana de Cusa é a primeira reencarnação que a Joana nos deixa ver. Ela estava lá na Palestina, no século I. Ela foi comentada pelo evangelista Lucas, no seu evangelho, por 2 vezes. A primeira vez que ela era uma daquelas que acompanhava Jesus. E a segunda é que ela estava junto com Maria de Madalena e outras, lá naquele túmulo onde Jesus foi sepultado. E ao chegarem lá, elas viram que o túmulo estava vazio. Enquanto Joana, ela foi perseguida depois que se tornou cristã por Roma, e no ano 68 da era cristã, ela é morta na fogueira por ordem do Sinédrio, amarrada num poste. Foi sacrificada, sendo uma mártir cristã naquela fogueira no Coliseu. Depois, a outra reencarnação é com Clara de Assis, no século XII, XIII. Francisco XII, XIII, Joana XIII, como Clara de Assis, lá na Itália, na Úmbria.
A terceira reencarnação já é no México, uma reencarnação no século XVII, como Juana de Asbarre Ramírez de Santilena, mais conhecida como Juana Inés de la Cruz, uma grande enciclopedista. E, por fim, nasce no Brasil, renasce, reencarna no Brasil, na época do século XVIII e XIX. Ela trabalha na Bahia, nasce na Bahia, e durante as lutas da independência, soldados portugueses quiseram invadir o convento de Nossa Senhora da Lapa, onde Sora Joana trabalhava, ajudando as mulheres que estavam desamparadas. Ela se postou à porta do convento, não permitindo que eles entrassem. Quando foi atacada a golpes de baioneta, morreu. Foi uma heroína da independência do Brasil, desencarnando no dia 20 de fevereiro de 1822, tornando-se uma heroína da independência. Isso é só para a gente lembrar as grandes reencarnações de Joana de Ângeles. Mas vamos comentar alguma coisa sobre o primeiro livro dessa série psicológica, Jesus e a Atualidade, que nós trabalhamos bastante. No primeiro capítulo, Jesus e Desafios, a Joana vem nos falar que, na realidade, existe um desafio do homem, enquanto espírito, muitas vezes acostumado às suas dificuldades, os seus trânsitos em outras reencarnações, e, de repente, ele começa a aspirar a coisas mais elevadas. O psiquismo divino que está em nós vai nos levar a querer, a responder às forças superiores para que possamos nos desatrelar desse cárcere celular que nos une à matéria, enquanto encarnados. Então, todas as nossas vidas, ou melhor, toda a nossa vida, ela é cheia de desafios às resistências. Mas o envelhecimento e a morte são fenômenos inevitáveis, tanto no cosmos biológico como no universo, no cosmos geral. No progresso, a evolução é inevitável. Mas a felicidade é o nosso ponto final. Nós brigamos para ser felizes. Então, no final de cada resuminho dos capítulos que nós vamos fazer, nós colocamos algumas perguntas desta vez, para nós ficarmos mais próximos. Vocês não vão poder responder as perguntas, mas nós vamos sugeri-las para que possam pensar nesta noite de quinta-feira ou em qualquer noite que quiserem. Nos sentimos felizes? Queremos ser felizes? Fazemos algo para que possamos ser felizes? Ou simplesmente deixamos a nossa vida nos levar? Vamos pensar. A vida é nossa, nós é que temos que fazer alguma coisa altruísta para nós. No outro capítulo, que é o capítulo 5, intitulado Jesus e Tolerância, Joana nos fala em termos da psicologia profunda da questão do julgamento com relação aos outros. Julgamos os outros? Não deveríamos fazê-lo, porque nós não conhecemos os sofrimentos, nós não conhecemos o caminhar desta pessoa. E nos fazemos de juízes, muitas vezes implacáveis. Como julgar a falta alheia? Devemos fazer o contrário, olhar no outro, o que o outro tem de melhor. Nós sabemos que todos nós trazemos virtudes e vícios, porque ainda estamos num planeta de expiação e provas, já com o pé num mundo mais regenerado. Entretanto, toda a nossa contribuição para nós mesmos
e para os outros se funda nessa tolerância. Tolerância com o tempo, tolerância com nós mesmos, tolerância com aquelas pessoas que nos cercam, em especial com os nossos familiares consanguíneos, porque eles é que nos dão a guarida, não é? A tolerância, por causa disso, ela nos impõe uma terapia pessoal e fraternal, de modo a que nós possamos ser condescendentes com os outros, olhando o que o outro tem de melhor. Jesus foi severo na educação da tolerância conosco, tanto que ele estabeleceu uma imagem para nós, que muitas vezes o homem tem uma trave, tem alguma coisa grande no seu olho, e ele não vê que tem isso com ele. E ele vai ver no outro um pequeno cisco. Será que nós ainda somos assim? Ou nós já melhoramos? Vamos ter compaixão das faltas alheias, porque nós também queremos compaixão dos outros. Mas nós só vamos ganhar o que nós dermos, já disse Francisco de Assis. Então, nós trouxemos perguntas para que vocês possam pensar também sobre a tolerância. Somos tolerantes com os outros? Queremos tolerância? Estamos nos esmerando para tal? Estamos fazendo alguma coisa por nossa tolerância? Vamos pensar, meus amigos. Isso faz parte da psicologia transpessoal da Joana. No capítulo seguinte, nós escolhemos Jesus e alegria. A Joana vem dizer para nós que Jesus sempre nos falou do modo suave, belo, poderíamos até dizer alegre, nos dizendo que a tristeza nos leva a uma incapacidade de compreensão. Hoje, as neurociências, no século 20 e 21, nos mostram que você aprende com mais rapidez, com mais profundidade, à medida que você gosta, que você se sinta alegre, bem à vontade com aquele ensinamento. Então, vamos usar da nossa alegria, vamos ter alegria ao acordarmos, sabermos que nós somos exatamente o que nós gostaríamos de ser, mas estamos a caminho, já somos melhores hoje do que ontem. E a Joana, a nossa amada Joana, ela vai dizer, problemas temos todos. A falta dos problemas não nos deixaria avançar. A nossa evolução se dá à medida em que nós temos problemas e tentamos resolvê-los. Será que eu faço isso? Será que eu tento resolver os meus problemas? Porque ela diz para nós que a tristeza é um morbo que nos infecta. Vamos olhar a nossa volta de Joana. Olha a sua volta e faça um hino de louvor, de alegria, de gratidão a Deus, observando tudo. Alegrai-vos, propôs Jesus. É chegado até vós o reino de Deus. Jesus disse isso. E a Joana, cooperando com ele, diz, alegria. Este reino, o reino que Jesus nos prometeu, já está dentro de nós. Nós temos que fazer a cada dia propostas redentoras para que este reino aumente, fique mais robusto dentro de nós. Então, nós temos algumas perguntinhas pequenas para a meditação. Fazemos nossas ações com alegria? Nós trabalhamos alegremente? Tentamos tornar as pessoas mais alegres? Será que as pessoas, quando nos encontram, elas saem com aquela satisfação do encontro? Ou elas choram? Ou elas saem desalentadas? É preciso que a gente se observe. Nós fazemos sorrir ou chorar? Esperamos que já tenhamos aprendido a fazer sorrir. Alegria na vida é 50% do caminho a ser percorrido. O outro capítulo que escolhemos é o capítulo 10, Jesus e coragem. Meus amigos, esse capítulo é muito importante. E a Joana vai nos clamar sobre a coragem de Jesus,
que chegou na Terra, onde ele criou a Terra, ele era o Messias, não foi aceito desde o Velho Testamento por aqueles profetas, mesmo aqueles robustos como Isaías, Malaquias, que acreditavam que o Messias ia chegar. Mas o Messias já tinha chegado, que era Jesus, segundo o nosso Evangelho de João. Segundo João, João disse, e o Verbo se fez carne. Ou seja, Jesus nasce na terra, que ele governa. Por que Jesus veio? Jesus veio para nos dar o protótipo do homem integral, do homem de bem, do homem acima das coisas materiais. Ele era crístico, porque era espírito puro que já tinha conversado com a divindade. Era o Messias, era e é e será sempre o governador do planeta Terra. Então, Jesus teve coragem, porque a mensagem dele, lá na Palestina, lá no Oriente, onde ele nasceu, era, em especial, em favor do bem, das almas necessitadas, porque ele sabia onde tinha nascido. Naquela época, a Palestina era dividida em 3 partes. O norte, a Galileia, com o mar da Galileia, aquele mar lindo, aquela temperatura amena. No centro, era uma terra montanhosa. E no sul, era a terra desértica. Norte, meio e sul. No meio, a Samaria, e no sul, a Judéia, onde Salomão fez o templo. O templo de Salomão, que era também chamado Sinédrio, o templo dos judeus, onde todos iam orar. Então, nós vamos imaginar que a coragem de Jesus foi retumbante. Conviveu com pessoas de má vida, conviveu com os rancenianos, curou alguns rancenianos, curou pessoas desequilibradas, possessas. Viveu e agiu com firmeza, mas com docilidade. Trouxe a mulher do anonimato, quando se mostrou mulher samaritana, lá no poço de Jacó, dizendo que ele era o Messias. E depois se apresentou imortal, em espírito, para Maria de Madalena. As mulheres daquela época, meus amigos, não tinham vez. Apoiemo-nos nele. Ele é a luz do mundo. Vamos também fazer algumas perguntinhas. Buscamos em Jesus mais coragem para enfrentarmos nossas dificuldades? Será que nós já sabemos que ele é o nosso portal de luz? É o nosso irmão maior? É o nosso Rabone? Quer dizer, mestrinho querido? Será que nós cremos nisso? Ou nós só achamos? Um outro livro, O Homem Integral, o segundo livro da série, nós ainda vamos fazer mais um capítulo daqui a 15 dias, porque hoje nós estamos fazendo um resumo. Então, o Homem Integral foi lançado em Salvador, dia 20 de fevereiro de 1990. 20 de fevereiro é uma data muito importante para Divaldo Franco e para o espírito de Joana de Ângeles, porque foi 20 de fevereiro de 1822 que Joana Angélica de Jesus voltou ao mundo espiritual, no Brasil, uma mártir da independência. Então, nós vamos ver que muitas vezes a Joana fala dessa psicologia profunda, mostrando para nós que o homem integral ainda não existe. Somos todos nós que estamos nos formando. Na década 60 do século passado, precisamente no ano de 1966, surgiu nos Estados Unidos da América do Norte a quarta força em psicologia, que é a transpessoal.
Ela veio depois que já tinha vindo o behaviorismo, a psicanálise, a psicologia humanista. E Joana vem trazer essa psicologia que transcende a matéria, mostrando para nós que o homem é eterno, criado simples e ignorante, tem uma vida só, que é a vida espiritual. Mas, vez por outra, vem na carne, confecciona seu corpo de carne através do seu corpo perispiritual para poder melhorar a sua ânsia de amar. É uma proposta da filosofia idealista do Cristo. No capítulo 1, a Joana, no livro O Homem Integral, ela fala de fatores de perturbação. Ela traz 5 fatores: a rotina, a ansiedade, o medo, a solidão e a liberdade. 5 fatores que hoje, vamos dizer, nesse homem moderno, na modernidade, nós temos todos os 5 fatores. Talvez não tenhamos muito a liberdade. Por quê? O homem vence as distâncias com os aviões, com as naves. Hoje, com a web, hoje com os drones. O homem foi à Lua. O homem está tentando ir a Marte, mas o homem não penetrou dentro de si. O homem ainda não fez a sua viagem interior. Então, essa perplexidade dessas suas dificuldades domina cada um de nós. Há uma psicosfera, muitas vezes, de incerteza no planeta. Não só no Brasil, em todos os países. Os distúrbios campeiam. Nós precisamos nos encontrar com nós mesmos, com a nossa consciência, que está sendo feita agora. Ela traz isso tudo nesse primeiro capítulo do livro O Homem Integral. Mas nós vamos fazer uma perguntinha. Estamos enfrentando os nossos desafios diários com equilíbrio? Ou nós estamos altamente perturbados e não conseguimos nem enfrentar esses desafios? Vamos pensar, queridos amigos. Se hoje vocês tiverem muita coisa para fazer, pensem amanhã, mas não deixem de pensar. No segundo capítulo, Joana traz estranhos rumos, seguros roteiros. É um título muito instigativo, né? Ela vai falar para nós de homens aparência, fobia social, ódio, suicídio e mitos. Ela vai nos dizer que a falta da consciência plena, que ainda não temos, vai nos permitir buscar até a plenitude, nos fazermos necessários para nós mesmos, seguindo um conhecimento interior de nós, das nossas aspirações, dos nossos temores, das nossas dificuldades, nas nossas qualidades, porque já temos muitas qualidades, meus amigos. Precisamos nos movimentar para que a nossa rota programada antes da reencarnação possa ser produzida mais ou menos por nós. E ela vai dizendo para nós: será que nós estamos confiantes? Será que nós confiamos em Deus ou ignoramos a ajuda divina? E ela nos diz, como sempre, a maioria das pessoas neste milênio, no milênio do passado, está se sentindo assim, temerosa, com muitas dificuldades, aparentando coisa que não somos, para que o outro nos aceite, para que a sociedade nos aceite, para que sejamos amados. Mas a liberdade que nós não temos, ela tem que ser conseguida, porque o homem livre é aquele que pensa. Ninguém pode tirar o nosso pensamento de nós. A liberdade de pensar é natural do ser humano. Onde estiver, em qualquer lugar, em qualquer situação.
Cada indivíduo conquista essa liberdade lentamente, de ser dono do seu arbítrio livre, da sua vontade, do seu querer, da sua razão. Mas nós temos de confiar, nós temos que ter o discernimento e a razão, discernimento das nossas boas ações, dos nossos corações, e ter a razão plena, mas coberta de cuidados. Num outro capítulo, que é o capítulo 5, a Joana nos traz doenças contemporâneas. Amigos, são muitas doenças que ela traz. E ela dá títulos, assim, muito interessantes. Ela diz que existe um conceito de saúde, que existem os comportamentos neuróticos, as doenças físicas e mentais, existe a tragédia do cotidiano e o homem moderno. Ela começa no conceito de saúde e acaba no homem moderno. A Organização Mundial da Saúde, que é o órgão que controla na Terra os índices de saúde e doença, ela vai nos dizer que para você falar que você tem saúde, você tem que ter um bem-estar psicológico, um equilíbrio orgânico e uma satisfação econômica. 3 itens. Será que nós temos os 3 na totalidade? Se nós não tivermos, nós não temos saúde. Essa palavra pequena. 5 letrinhas. Por isto é que a Joana vai dizer, neste período de transição que nós estamos vivendo, que período é este? É o período entre este mundo que nós vivemos, um mundo de expiação e provas, com necessidade de passarmos por problemas, muitas vezes fáceis e outras vezes que não podemos sair deles, porque são as expiações, fazem parte da nossa evolução. Este homem, ele busca uma escala de valores que ele possa se sentir melhor. E aí começa a surgir, às vezes, por essa busca intensa, patologias complexas. A sociedade fica enfermiça. A sociedade como um todo. Os cientistas disseram que o século passado foi o século da depressão. Este século é o século do estresse, é o século do temor das doenças. A falta de saúde, ela está mais ou menos generalizada. Poucas pessoas não tiveram a Covid. Agora, com essa onda da dengue, da chikungunya, poucas pessoas não tiveram a dengue. Ela renasceu neste ano de 2024 mais forte do que das outras vezes. Então é preciso que a gente produza no nosso sistema que trata das doenças, nosso sistema imunológico, uma fortaleza, torná-lo forte. Como tornar forte um sistema que nós nem sabemos que temos? Pelas boas ações, pelas boas leituras, pelos bons vídeos, pelos bons filmes, por música suave, bela, olhando em torno de nós a natureza e olhando também os seres vivos, os animais, as plantas, olhando os nossos amigos, que são os nossos irmãos em Cristo. Então, nós vamos perguntar, estamos nos esforçando para termos a nossa saúde espiritual e física? Estamos fazendo essas coisas boas, meditando vez por outra, fazendo culto do evangelho no lar, porque o culto do evangelho no lar não é espírita, não é católico, é de todas as religiões cristãs. O evangelho do Cristo. E
no último capítulo que nós estudamos, o capítulo número 8, foi o homem perante a consciência. É um capítulo profundo, que nos atingiu a alma com todo fervor, porque no estado atual da nossa sociedade, nós diríamos que nós não temos consciência. Porque nós vemos tantas coisas mal feitas que as pessoas fazem, as brigas nas ruas, o feminicídio inconteste, crianças sendo jogadas na rua, mutilações físicas, a drogadição, pessoas desamparadas nas cidades dos estados mais importantes da federação, vivendo nas calçadas, com as suas cabaninhas de tecidos e de papel. Vez por outra, alguém passa a alimentá-las. A maioria das vezes são enxotadas e vão buscar outras marquises. Que consciência é essa, meus amigos? Ainda não a temos. Pelo menos a maioria de nós não a tem. Quando não tacam fogo nessas pessoinhas. E ela vai dizendo para nós que falta a nós um mito, algo importante, que sintamos isso, que esteja isso no nosso sentimento. E neste capítulo, Carl Gustav Jung vai dizer que quem não tem fé é como se não vivesse. Os mitos existiram em toda a pré-história. Hoje, se nós quiséssemos dizer que temos um mito, algo ou alguém para nos abraçarmos, seria o Cristo Jesus, o Messias, o governador do planeta. Mas quantos de nós nem acredita que Jesus esteja governando com tantas catástrofes existentes? Então, é óbvio que os conteúdos psíquicos que estão no nosso inconsciente, eles vão surgir à medida que tenhamos medo, estresse, medo da morte, medo daquela bala perdida, que muitas vezes ela não é perdida, era direcionada porque está na hora de voltarmos à casa do Pai. Desse modo, o nascimento da consciência se opera lentamente em nós, trazendo muitas vezes infortúnios, porque dói trabalhar dentro de nós e buscarmos o que nós temos de melhor. A consciência, do ponto de vista filosófico, é um atributo altamente desenvolvido na espécie humana, que se caracteriza por uma oposição básica, essencial. Oposição a que nós temos de ter uma realidade. Quem somos nós, espíritos? De onde viemos? Do mundo espiritual. Para onde vamos? Vamos, nesta encarnação, sermos melhores e vamos voltar ao mundo espiritual. É uma necessidade nós entendermos isso. Mas o nosso Jung, ele vai dizer para nós o seguinte: a consciência é a relação dos conteúdos psíquicos com o ego, com esse consciente de quem eu sou. Na medida que essa relação é percebida como tal pelo ego. O ego tem que perceber que eu não sou o ego. Eu não sou a Carmen Silveira. Eu não sou essa que estou falando para vocês. Isso é muito simples. Isso está na minha consciência. Eu sou divina. Eu tenho Deus em mim. Jesus disse, vós sois deuses. Porque nós fomos criados por Ele. Estaremos sempre ligados ao divino. Entretanto, muitas vezes, nós nos distanciamos desse eixo ego ao divino, ao self.
E aí o eixo, ele fica desnorteado, ele fica como se fosse um fio que estivesse perdendo a sua fiação. E nós temos ideias malsãs, nós temos depressão, nós queremos partir, nós queremos voltar para algum lugar, sair da carne. Nós temos ideias suicidas. Isso é muito ruim, porque não morremos. Vamos sofrer ainda mais com essa morte abrupta do corpo físico. Porque o Deus que me criou e o Jesus que me deu a vida neste planeta, eles esperam que nós avivamos a vida até o finalzinho. Assim, com essa concordância do Jung, nós fazemos uma pergunta. Já percebemos essas relações entre o ego e o self, o ego e o divino? O ego nos ajuda ou nos prejudica? Ou ele é necessário para que eu possa viver bem? Porque a Joana, através dos ensinamentos de Jung, ela mostra que nós temos, como se fôssemos num processo de estudo, nós somos como se fôssemos um iceberg. O consciente é a parte de cima, visível, e o inconsciente é a parte de baixo. Então, o ego seria esse consciente. E o self seria tudo. Seria o ego e mais o inconsciente. Então, a vida saudável é uma vida que procura unir essas duas partes. Quem sou eu? Eu tenho que buscar quem sou eu. E quem eu gostaria de ser é o meu futuro, que eu estarei também trabalhando para conseguir. E para finalizar a fala, eu queria perguntar: almejamos nosso bem-estar conscientemente? E a resposta para vocês é de sim. Espero que sim, esperamos que sim. Eu e a nossa querida Laila Fernandes. Por isso, vou passar para a Laila a palavra, para que ela possa também fazer uma falinha junto com vocês no nosso retorno no ano de 2024. Paz e bem, franciscanos, muito obrigada. Até daqui a 15 dias, numa quinta-feira, às 19 horas. Fiquem com Deus. Olá, pessoal. Eu sou Laila Fernandes e parceira da amiga Carmen Silveira nesse podcast com Joana de Ângeles em 30 minutos. Sou também tarefeira da Seara do Cristo no Centro Espírita Amor e Caridade, aqui em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Casa que nos acolhe amorosamente através do mentor Ananias e de seus espíritos colaboradores. Estamos muito felizes por estarmos de volta e ansiosas para recomeçarmos os estudos do nosso podcast neste ano de 2024. Queríamos propor, então, para que estudássemos os livros da série transpessoal da veneranda Joana de Ângeles e teremos a oportunidade com isso de mergulhar para dentro de nós mesmos e com essa conscientização maior da nossa individualidade, talvez fazermos transformações um pouco lentas, quem sabe, mas não menos importantes para o nosso crescimento moral. Como a Carmen já nos avisou, nos falou, nosso objetivo para este projeto foram elaborados e estudados com muito amor, pois temos profunda admiração e gratidão por esse espírito de escola que nos assiste com esses conselhos terapêuticos. Joana de Ângeles, que nos traz responsabilidade com muita doçura e esperança para a nossa caminhada, não é mesmo? O nosso podcast, através da apresentação desses trechos da série, se propõe a desmistificar essa leitura difícil que todos dizem e esse entendimento difícil dos ensinamentos de Joana, trazendo essas palavras mais acessíveis e simples, trazidas pela Carmen, levando a todos, talvez, um interesse maior pelo tema e talvez a sua reflexão, né, que é o mais importante. Eu sou responsável pela edição e criação da parte visual desse podcast e também aprendiz desses mesmos vídeos que produzimos e apresentamos aqui. Por isso, convidamos a vocês, ouvintes, que possam procurar as obras na sua íntegra, os livros dessa série transpessoal,
para uma leitura completa dos seus ensinamentos, com uma visão maior dessa série tão elucidativa, que tanto nos ajuda. Agradecemos também, não podemos esquecer, ao nosso amigo e querido Divaldo Franco, a leitura desses livros maravilhosos que, através da sua psicografia, e também que nos permitiu o uso desses trechos aqui mencionados pela obra da veneranda Joana de Ângeles. Rogamos então a Jesus, nosso Mestre Maior, que nos abençoe nesta caminhada, renovando os nossos esforços e as nossas esperanças. E a vocês, amigos que nos assistem, que possam estudar junto de nós e refletir durante esses episódios novos que aqui fizemos e estudarmos esse novo livro, que será o livro Plenitude, que programados com tanto amor e carinho para este ano de 2024. Agradecemos a audiência de sempre e fiquem com Deus. Um grande beijo, paz e bem.